Eu estudei todo o período letivo, desde o maternal, que era antigamente, até o terceiro ano do ensino médio, na mesma escola, no mesmo colégio. E as minhas lembranças aqui são as melhores possíveis. Aqui eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, eu aprendi a brincar, eu fiz os meus melhores amigos. E a lembrança que eu tenho daqui sempre é um lugar muito feliz. Eu tenho, como eu já falei, assim, os meus melhores amigos daquela época, os meus colegas, as minhas professoras. Tanto é que hoje boa parte das professoras que foram minhas professoras, as irmãs que eu tive contato naquela época, são todos meus pacientes. Eu acho essa uma troca muito legal, porque da mesma forma que eu admirava elas quando eu era pequena e que eu aprendi muito com elas, agora eu posso dar um retorno muito pequeno em relação a tudo que elas me ensinaram e tudo que elas me ajudaram. Hoje eu posso passar alguma coisa para elas também. O Aparecida sempre foi, além de uma escola tradicional, que ensina matemática, português, história, geografia, ensina também as crianças a terem alguns valores, alguns comportamentos que eu valorizo muito e valorizo muito mais hoje em dia que eu sou adulta, né? Principalmente o respeito e a empatia, que eu acho que são duas coisas fundamentais na minha profissão, no meu dia a dia, e que com certeza eu aprendi muito na escola. Uma coisa que eu valorizo muito aqui também é que, independente da religião do aluno, a gente aprende aqui a ter fé. Então eu acho isso muito bacana, porque tem coisas que a gente aprende que estão ao nosso controle, tem coisas que a gente consegue mudar, que a gente consegue melhorar, consegue estudar, consegue aprender, consegue fazer. Mas tem coisas que fogem do nosso controle. E para essas eu acho bem importante que exista a fé. Eu, mais ou menos na época do ensino médio, assim, eu sempre fui uma aluna muito caxias, assim. Sempre gostei de estudar, gostei de fazer as minhas tarefas da escola de uma maneira bacana, sempre tive respeito com os professores. A gente sempre teve uma convivência muito boa. E aos pouquinhos eu fui prestando atenção nas áreas que eu gostava um pouco mais, e aí no ensino médio veio a decisão da medicina, que na verdade era uma coisa que eu pensava desde criança, mas que a gente vai amadurecendo ali perto da época do vestibular. E foi uma coisa bem natural, assim, a escola me ajudou muito. Eu lembro que no terceiro ano eu optei por fazer um cursinho extra para me organizar melhor com algumas matérias, e eu achava muito legal que alguns quantos professores que eu tinha no cursinho eram os mesmos que eu tinha aqui. Então eu pensava, nossa, eu tenho todos os dias esses professores, né, que as pessoas depois que se formam buscam encontrar aqui, eu tenho acesso todo dia lá na minha escola. Então eu aproveitei isso da melhor maneira que eu pude. Nas tardes eu sempre conto para os meus amigos que era 5 dias por semana eu jogava alguma coisa aqui na escola. Então toda essa convivência, tinha o vôlei, tinha o futsal, a gente fazia, claro, tinha inglês, outras coisas também, mas a gente se integrava muito, e isso é muito importante, porque os amigos, as melhores coisas da escola, na verdade, são as pessoas, né? Acho que os professores, os amigos, todas as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo desses anos, porque são pelo menos 12, 13 anos, né, na caminhada escolar. E isso a gente leva para a vida inteira, não tem como, são os melhores anos, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ser Notre Dame significa que a gente deve tentar ser uma pessoa boa. Não só um bom aluno, mas um bom cidadão, uma pessoa boa dentro da família, uma pessoa boa dentro da comunidade. Não adianta ser um bom aluno e não saber olhar para o lado, não adianta ser um bom aluno e não estar nem aí para a necessidade do outro. Eu acho que isso eu aprendi muito na escola, então acho que é ser bom, de uma maneira geral. Eu guardo o Notre Dame assim, com muito carinho no meu coração. Se eu tiver filhos, os meus filhos vão estudar aqui, pode ter certeza. E eu espero que a escola continue sempre do jeito que eu tenho na minha cabeça e no meu coração.